Atenção, atenção, Sereto News chegando com as informações do Corinthians. Arthur Cabral no Corinthians. Que história é essa? É o mercado da bola do Timão. O Corinthians teria o interesse no atacante Arthur Cabral, centroavante do Benfica. Eu conto tudo para vocês agora. Sereto News chegando. Roda a vinheta, produção. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal do Sereto. Faça sua inscrição no canal do Sereto, inscreva-se no canal. É de graça, você não paga nada para inscrever-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, é apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe também o seu comentário. Você tem vez, você tem voz no canal do Sereto. A sua opinião é muito importante para a gente. Eu leio todos os comentários aqui no canal do Sereto. Vamos lá com as informações do Corinthians. Antes de falarmos do mercado da bola, o Corinthians que se apresenta ou se reapresenta amanhã nos trabalhos no CT do Parque Ecológico, depois do período de férias, e agora o Corinthians se apresenta visando o Campeonato Paulista, o jogo do dia 16 de janeiro contra o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. Será o primeiro jogo do Corinthians na temporada. O primeiro jogo do Corinthians no Campeonato Paulista. E os jogadores vão se reapresentar. E a expectativa pela reapresentação também do Rodrigo Garro, que se envolveu num acidente fatal no final de semana lá na Argentina. Num acidente com uma vítima fatal, infelizmente, lá na Argentina. O promotor do Garro, a investigação sobre o acidente com a vítima fatal, envolvendo o meia Rodrigo Garro do Corinthians, pode levar até 3 meses. A previsão é do promotor Francisco Cuenca, que representa o Ministério Público de La Pampa e é responsável pelo caso. Ele detalhou os próximos passos do inquérito e o que já se sabe sobre o caso. Ele disse o seguinte: nesse momento estamos em recesso, então se espera que a partir de fevereiro essas perícias serão realizadas com mais profundidade. Normalmente, não temos processos muito longos. Creio que em 2 ou 3 meses a situação estará resolvida. Neste período, o Garro está liberado para deixar a Argentina e jogar pelo Corinthians. O Garro que já está vindo para o Brasil e vai se apresentar no Corinthians amanhã, se representando com toda a delegação. Disse ainda o promotor o seguinte: o Ministério Público entende que não há riscos processuais, por isso não se pôs nenhuma medida coercitiva, como prisão preventiva ou proibição de sair do país, porque ele sempre respondeu a todos os chamados da justiça, disse o Francisco Cuenca, que é o promotor do caso. O promotor confirmou que o Nicolás Chiaraviglio, de 30 anos, que morreu com a colisão, conduzia a moto sem o capacete, ele estava sem o capacete. Porém, somente com a perícia será possível afirmar com a certeza se as luzes do veículo estavam apagadas, como diz a defesa do Rodrigo Garro. Diz que tem que analisar bem as câmeras do local, né, para saber exatamente o que aconteceu, e tudo vai depender da investigação, que fará uma perícia completa do local do acidente ao analisar a velocidade dos veículos e o impacto. Então, tudo será investigado, o julgamento será marcado, e lembrando que não houve agravante por ter sido constatada a presença de álcool no sangue de Garro, porque a quantidade apontada a partir do teste do bafômetro realizado foi de 0,54 gramas no sangue, abaixo do mínimo de um grama. Portanto, o Garro, essa questão não serviu de agravante para o caso. Portanto, o Garro, enquanto o julgamento não for marcado, ele está liberado para jogar pelo Corinthians. Resta saber como emocionalmente ele vai estar para jogar pelo Corinthians, para vestir a camisa do Timão, né? Esta é o detalhe. E um outro detalhe, que o Davi Divan, que é advogado do Rodrigo Garro, disse que um documento assinado pelo Corinthians
contribuiu para que o jogador não fosse impedido de deixar a Argentina após ter se envolvido no acidente de trânsito com a vítima fatal lá em La Pampa. O advogado afirmou que 2 fatores ajudaram o Garro a retornar ao Brasil: as passagens compradas e uma nota do Corinthians, que diz que vai liberar o Garro, dizendo se precisar para depor novamente no Tribunal Geral de Pico, o Garro será. O Corinthians diz que vai facilitar a liberação do Garro para que ele deponha novamente se houver a necessidade. Então, com relação a isso, houve a liberação do Garro para se apresentar à equipe do Corinthians. Muito bem, e agora a informação a respeito do mercado da bola do Corinthians. Informação que vem do futebol da Europa, informação que vem de Portugal, informação que vem do jornal Record de Portugal. Saiu hoje no site do Record de Portugal. O Corinthians, a manchete é a seguinte: Corinthians chama por Arthur Cabral. Emblema brasileiro quer o empréstimo do avançado, mas Águias preferem a venda. Ou seja, o jornal mostra o interesse do Corinthians no Arthur Cabral. Segundo informações do jornal, o Corinthians tem interesse na contratação do atacante Arthur Cabral, dizendo que o time brasileiro quer o empréstimo do centroavante, mas que o Benfica prefere a venda do Arthur Cabral. Lembrando que o Corinthians já demonstrou interesse no jogador na última janela do meio do ano, se eu não me engano. O Corinthians demonstrou interesse na contratação do jogador, o jogador que já marcou mais de 100 gols na Europa, vestindo a camisa do Benfica, do Basel, da Suíça e também do time da Fiorentina da Itália, os times pelos quais passou o Arthur Cabral. Aqui no Brasil ele foi revelado pelo Ceará, teve uma passagem também pela equipe do Palmeiras. O jogador, o Arthur Cabral, tem 26 anos de idade e tem contrato com o Benfica até dia 30 de junho de 2028. O valor de mercado atual, segundo o Transfer Market, que é um site de especialista em transferências de mercado, é de 12 milhões de euros no valor do Arthur Cabral. 12 milhões de euros. O Corinthians não estaria disposto a pagar tudo isso, né? O Corinthians tem interesse em contratar o jogador por empréstimo, mas, como diz a reportagem, o Benfica tem o interesse em vender o jogador em definitivo. E aí fica mais difícil a negociação envolvendo o Arthur Cabral. Agora, eu fico na dúvida, por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante? Tem o Yuri Alberto, tem o Memphis Depay. Será que o Yuri Alberto será negociado para o futebol da Europa? O Yuri Alberto que já manifestou o interesse em jogar no futebol da Inglaterra, mas, segundo informações, não tem propostas do futebol inglês. Por que o Corinthians gostaria de contratar mais um centroavante? Lembrando que o Corinthians não confirma esta informação, quem traz essa informação é o Jornal de Portugal, é o Record, Jornal de Portugal, dando conta de que o Corinthians tem interesse na contratação do Arthur Cabral, centroavante do Benfica. E outra informação, esta vem de Belo Horizonte, dá conta de que o Atlético Mineiro tem interesse no Luciano Acosta, do Cincinnati, nos Estados Unidos. O Luciano Acosta, que também interessa ao Corinthians, argentino, indicado pelo técnico Ramon Dias. Então o Corinthians tem concorrência na parada, né? Mais um time que tem interesse no Luciano Acosta, que é um dos destaques lá do futebol norte-americano. Agora é o Atlético Mineiro que tem interesse no jogador argentino, que joga no futebol norte-americano, no Cincinnati dos Estados Unidos. Mas é outro jogador que o Corinthians não tem condições de comprar, não tem dinheiro para comprar. O Corinthians ele vai tentar a contratação por empréstimo do jogador. Se o Cincinnati topar liberar o jogador por empréstimo, tudo bem. Aí o Corinthians pode fazer o negócio. Mas se não
topar a negociação por empréstimo, aí vai ficar difícil. Outra informação, quem trouxe essa informação foi o Macedo, do blog do Macedo. Aliás, grande abraço para o Macedo, do blog do Macedo, dizendo que o Corinthians está muito perto da contratação de um zagueiro, que já teria apalavrado a contratação de um zagueiro. O Corinthians tem prioridade na contratação de um zagueiro para jogar ao lado do André Ramalho, mas que esse zagueiro não é o Davi Luiz. Ao contrário do que foi dito, ao contrário do que foi informado, do que foi especulado, este zagueiro não é o Davi Luiz, ex-zagueiro do Flamengo. Não se sabe qual é o nome do zagueiro. Se sabe exatamente que não é o Davi Luiz. É a informação do Macedo, do blog do Macedo. Vamos aguardar maiores informações para cravar direitinho o nome desse zagueiro que está vindo para o Corinthians. Faça a inscrição no canal do Cereto, inscreva-se no canal do Cereto, é de graça. Você não paga nada para inscrever-se no canal. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like, apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. Deixe o seu comentário. Aqui você tem vez, você tem voz no canal do Cereto. Participe nas redes sociais, me segue lá nas redes sociais, @Carlos Cereto no Instagram, @Carlos Cereto no Twitter e faça parte do clube de membros do canal. Você fazendo parte do clube de membros do canal, você faz parte do grupo de WhatsApp do Carlos Cereto. E agora você sabe, acabou a brincadeira, continue no canal. Tchau!